Boa noite! Programa Conexão Armênia número 81, dia 31 de agosto de 2023. E nós já de volta ao Brasil. Programa Conexão Armênia de hoje, nas terras tupiniquins, vai continuar fazendo a conexão e a ponte entre o Brasil e a Armênia, aproximando você cada vez mais deste país cheio de mistérios, riquezas e história. O programa de hoje vai começar fazendo essa ponte, mostrando uma orquestra da Armênia que toca a Sinfonia número 5 de Beethoven. Com instrumentos típicos armênios, você vai poder se deliciar com essa melodia maravilhosa. Veja só.
agora, de volta ao Brasil, recentemente estivemos na Armênia acompanhando a 8ª edição dos Jogos Panarmênios, que são Jogos Olímpicos que acontecem a cada 4 anos, levando jovens de toda a diáspora armênia do mundo todo para competirem ali em terra-mãe. Este ano tivemos mais de 40 países, 7.000 atletas e o Brasil teve uma delegação com 56 pessoas, representando o país em verde e amarelo. O nosso time de futsal passou das 8ª de final, infelizmente foi eliminado pelo time de Moscou, que virou o campeão. Então, na verdade, ser eliminado pelo campeão até que não é nada tão ruim. Nossos atletas jogaram, vibraram, treinaram com muito ardor, muita força e muito esforço. E isso foi o que mais valeu a pena, o espírito de união que fez com que esses jovens brasileiros se encontrassem na Armênia de uma forma que tenho certeza que esse impacto que a Armênia fez neles nunca mais será esquecido. Brasília e São Paulo քաղաքի 56 մարզիկները Բրազիլիայի մեր հայրենակիցները Բրազիլիայում համահայկական խաղերի կազմակերպիչ Ավետիս Մարկոսյանի գլխավորությամբ մեր հայրենակիցները կպայքարեն 4 մարզաձևերում։ Ողջույն ֆուտբոլի կախարդների երկրի մեր հայրենակիցներ։ Բարով եք եկել Գյումրի։ Բարի գալուստ Հայաստան։ Շատ ուրախ եմ, որ հոսեմ Հայաստան եմ, որ ամենք սա միասին ենք, մենք միշտ պետք է միասին միանանք։ Փաստը, որ այսքան երկրներից երիտասարդներ իր հետ մրցում են, մարզվում են, ընկերանում են, հայապահպանության հարցերով հետո վերադառնում են իրենց երկրներ եւ իրենց մասն են բերում այդ հարցերին, դա ամենասքանչելին է։ Այս համահայկական խաղերը մեզ համար իմ կարծիքով ամենաուժեղ ու արդյունավետ միջոցն են, որ բերենք աշխարհի հայերը։ Eles aproveitaram mais de 15 dias com festas, passeios, confraternizações com jovens armênios do mundo todo. E isso é uma coisa que não tem preço, posso dizer. Enquanto os nossos jovens atletas estavam jogando, o grupo do Conexão Armênia fazia um giro por toda a Armênia. E hoje, durante o programa, vocês vão ver alguns depoimentos do que as pessoas sentiram quando estiveram nessa viagem. Se você tem vontade de conhecer esse país milenar, coloca na sua agenda, julho de 2024. Teremos um outro grupo. Iremos fazer a Armênia e mais algum país histórico maravilhoso. Prepare-se. Fique de olho que logo, logo a gente vai lançar todas as informações. Mas, enquanto isso, aqui no Brasil, a comunidade armênia continua muito ativa. Esse final de semana, nós tivemos o tradicional Madar da comunidade armênia de Osasco. Madar significa uma oferenda. No Brasil, geralmente se faz uma sopa típica com trigo e frango, ou trigo e carne. A comunidade armênia de Osasco tem uma data específica, sempre no mês de agosto, onde eles fazem anualmente o tradicionalíssimo Madar.
Este ano, eles contaram também com a ilustração do belíssimo coral de jovens da Igreja Apostólica Armênia de São Paulo, sob os auspícios do bispo Narek Berberian. Vejam só como foi essa linda apresentação. Enquanto isso, queríamos mostrar para vocês um programa que existe de desenvolvimento criado pelo governo da Armênia, que convida jovens do mundo todo para participarem de uma rigorosíssima seleção e poderem contribuir por um ano nos planos de governo do país. Este programa se chama e-Courts. Ele funciona para jovens pós-graduados ou com no mínimo 5 anos de experiência no mercado de trabalho específico para o qual ele aplica. As pessoas vão para lá, caso selecionadas, passam um ano trabalhando para o governo com salário fixo e têm a oportunidade de contribuir para o crescimento do país. Vamos ver o que este jovem que participou do e-Courts viu, o que ele sentiu e como foi a sua experiência. e-Court ծրագիրը շատ լավ հնարավորություն կտա դանսերուն, որ կցանկանան իրենց քարիրը advance-ն են։ Ինչու, որովհետև հնարավորությունը կստանաս, որ հայկական կառավարական հաստատություններում մեջ աշխատես, որ մի բան եմ, որ շատ հեշտ չէ, այսինքն դու իբր անհատ կաս եւ աշխատես այդտեղ, եւ մենք այսեն բարձ գործակի չենք, ընդհանրակը ավելի մենք մեր նպատակը ավելի է, որ զարգացնենք եւ մեր գիտելիքը փոխանցենք գործընկերներուն։ Ես զբաղվում հետազոտական եւ վերլուծաբանական գործերու, մանավանդ սպառողների շահերի պաշտպանության եւ ֆինանսական գրթման ծրագիրներու վերաբերյալ։ Ռոբերը ուսումնասիրել է ֆինանսական կրթության մակարդակի վերաբերյալ աշխարհում արված հետազոտությունները եւ բացատրել դրանց տարբերությունները, նաեւ հայտարարել է Հայաստանի դիրքը այնտեղ, բացատրել, վերլուծել է Հայաստանի հետ կապված մանրամասները։ Նշեմ նաեւ, որ Ռոբերը ասպիրանտուրա է անում Հունգարիայի Փեչ համալսարանում եւ լավ հետազոտող է եւ մեր թիմի համար ներկայացրել է նաեւ իր հետազոտական աշխատանքները, իր գրված հոդվածները եւ դա շատ օգտակար է եղել մեզ համար, որտեղ դա մենք օգտագործել ենք մեր աշխատանքում։ Ամենաառաջին բանը, որ նրան մեր թիմում պահել է եւ մենք էլ շատ օգտվել ենք դրանից, նրա մեծ սերն է եղել Հայաստանի նկատմամբ եւ ոգեշնչումը, որ մի լավ բան անի Հայաստանի համար, դա լրացուցիչ մոտիվացիա խթան է եղել, որ նա ավելի լավ աշխատի։ Նախագիծ է, որ AFI հետ է Alliance for Financial Inclusion, որ աշխարհի ամենամեծ ֆինանսական ներդրման օրգանիզացիան է։ Ուրեմն ասիկա մենք արդեն վերջացել ենք, բոլորը գրել ենք, հիմա ռեվիժնի դակ է։ Ինքը նպատակը մեր, որ ստուգենք ACAP, այսինքն Eastern Europe and Central Asia Policy Initiative-ի member state-երը ոնց իրենք monitoring եւ evaluation գնեն իրենց ֆինանսական գրթության ծրագիրները դպրոցներում մեջ։ Միայն կորձի վերաբերյալ չէ, այսինքն աշխատանքի վերաբերյալ չէ, բայց այսինքն դարբեր բաներ կա, որ քեզ հնարավորություն կտա եւ շատ լավ է, որ e-կորձը, այսինքն այս ծևով
մեզ գոքնե եւ թե Հայաստանի։ Ես կպապակեմ, որ բոլոր հայ երիտասարդը, եթե նույնիսկ ժամանակավոր կա Հայաստան, որովհետեւ մեր երկիրը գարիք ունի բոլոր այդ ռեսուրսները, որ ունենք մենք դուրսը, եւ միայն մենք մեր այսեն իրար աջակցելով է որ գնանք մեր երկիրը զարգացնել։ Não podemos deixar de lembrar o que está acontecendo na República de Artsakh. Artsakh é uma região praticamente, pode-se dizer, anexa à Armênia. É um território milenar armênio que hoje encontra-se sob domínio do Azerbaijão. O que acontece em Artsakh? Desde o final da guerra de 2020, os armênios perderam grande parte do território controlado por eles, comprometendo a República de Artsakh. De repente, este país não reconhecido se viu completamente rodeado pelo Azerbaijão. Hoje, o traçado das novas fronteiras é guardado por forças armênias locais e um pequeno contingente de tropas de paz russas implantado após a guerra. Entretanto, crucialmente, os armênios perderam o controle da única estrada que conectava Artsakh à Armênia ao resto do mundo. De acordo com o cessar-fogo assinado em 2020, este corredor deveria permanecer aberto como uma estrada da vida para Artsakh e seu povo. Mas por mais de 250 dias, este corredor, que é usado para a passagem de pessoas e suprimentos básicos como medicamentos e alimentos, está totalmente isolado pelo Azerbaijão. Esta rota terrestre também guarda as linhas de transmissões energéticas do país, de água e de dutos de gás, bem como cabos de fibra ótica. Fechando esta rota, o Azerbaijão, com seu regime ditatorial bruto, isolou completamente Artsakh. Por meses, ninguém consegue entrar ou sair da região. Mantimentos e remédios têm estoques baixíssimos e já houveram casos de morte por inanição. Apesar da ordem proclamada pela Corte Internacional de Justiça e diversas solicitações ao Azerbaijão por diferentes governos, o corredor segue fechado e a população do pequeno país nas montanhas segue a lutar por sua liberdade, sozinha. Este território está cercado e a população que vive em Artsakh não possui comunicação exterior com o mundo há mais de 5 meses. O Azerbaijão fechou essa estrada que liga a passagem da população de Artsakh para a Armênia e, consequentemente, o resto do mundo, isolando a população, não permitindo a entrada de caminhões de mantimentos, não permitindo a livre circulação de enfermos que precisem talvez serem transportados para um hospital na Armênia ou para outras partes, não permite a entrada de doação de mantimentos, alimentos, ajuda da Cruz Vermelha. Ou seja, essa população hoje encontra-se fazendo filas a noite toda, com uma numeração para conseguir comprar pão, porque também, uma vez que não há mantimentos, não entra farinha, estão com escassez de produtos e tudo é muito racionado. Então, as pessoas já começaram a morrer de fome e o mundo não se sensibiliza. A Corte Internacional de Justiça já proclamou que o Azerbaijão deveria abrir esta passagem. Eles instalaram um posto de imigração ilegal nesta fronteira e o mundo assiste, ninguém faz nada. As pessoas já começaram a morrer. Essa é uma tentativa de genocídio que o Azerbaijão proclama sobre a população civil da Armênia. Conheça o nosso novo empreendimento, Infinity Home Club. Este programa possui o oferecimento da construtora Dampris. Hoje vamos levar vocês para Ghutanassar, que é uma montanha vulcânica localizada na província de Kotayk, nos arredores da vila de Fantan. Este vulcão entrou em erupção pela última vez há 200 mil anos, se julgarmos a lava endurecida em suas paredes. Aqui faz parte do complexo montanhoso chamado Kehama, e estamos próximos ao Lago Sevan. Seu pico chega a uma altitude de 2.300 metros, com encostas e inclinações que variam entre 25 a 45 graus.
E aqui podemos encontrar uma das maiores fontes de obsidiana em sítios arqueológicos da Armênia. Butanassar pode ser visitada o ano todo, mas na primavera e verão se forma um pequeno lago e as encostas ficam coloridas com vários tipos de flores. E você? Quando você vem para a Armênia? Mas, dando sequência ao nosso programa com podcasts que o Davi Kumbrian começou nessa terceira fase do Conexão Armênia, hoje nós vamos trazer um convidado muito especial, Arshavir Donelian. Ele é o representante da comunidade armênia no CONSCRI, que é o Conselho Regional de Comunidades Estrangeiras de São Paulo, na Assembleia Legislativa. E o Arshavir vai contar para nós o que vai acontecer no mês de setembro. Parece que todos os anos as comunidades estrangeiras fazem uma homenagem aos membros especiais da sua comunidade, aquelas pessoas que mereceram destaque por aquele ano que passou. E nós vamos descobrir quem será homenageado da comunidade armênia neste ano. Davi Kumbrian, com você e Arshavir. Conta para nós. Olá, Barevtes, me chamo Davi Kumbrian e nesse quadro de entrevistas nós estamos já há alguns programas entrevistando algumas pessoas, personalidades ilustres da coletividade armênia, pessoas que têm trabalhado, agido, contribuído com a expansão da causa armênia. Hoje vamos trazer um tema muito interessante que eu não sei se você sabia, mas a coletividade armênia tem voz dentro de órgãos públicos como, por exemplo, a Assembleia Legislativa e muitos outros. Hoje nós convidamos nosso querido Arshavir Donelian, que é doutorando em Direito, que hoje vai falar um pouco mais sobre como a comunidade armênia tem estado presente dentro desse órgão, que é o CONSCRI. E a primeira pergunta, agradecendo novamente sua presença, é o que é o CONSCRI e como a comunidade armênia tem se posicionado dentro dele? Antes de mais nada, obrigado pelo convite e pelos adjetivos também, se referiu a mim, né? O que é o CONSCRI? É um conselho que foi formado na Assembleia Legislativa, esse ano faz 22 anos, ele reúne membros de diversas comunidades, né? Na verdade ele reúne as comunidades, né? Nós somos representantes das comunidades no CONSCRI. E o CONSCRI, ao passar dos anos, né, vem atuando lá dentro, suas principais realizações lá na Assembleia, né, as suas atividades, são destinadas a congraçar as comunidades, né? E fazer um trabalho cultural conjunto, né? Então, uma forma de as comunidades se interagirem, e ao mesmo tempo as comunidades se manifestarem lá dentro. Nós organizamos algumas atividades, né? Que são a homenagem, que é essa que vai acontecer no dia 4 de setembro agora. Tem o Festival das Comunidades e tem uma Olimpíada também, né? Das comunidades, né? Então, são situações em que as comunidades se organizam e, em conjunto, realizam eventos ligados à cultura e ao esporte, né? A comunidade armênia tem participação do CONSCRI desde a fundação, né? Primeiro o senhor Simão Kerimian, depois a Shakia Vedician, depois o Universo conspirou, agora eu com a Martinê e a Vera também estamos representando a comunidade e somos muito fortes lá dentro, né? Somos muito fortes, muito queridos, né? E lá pelo CONSCRI eu consigo sentir como a nossa comunidade é forte, né? Como nós somos fortes como povo, né? Porque a gente veio fugindo de um genocídio para cá, né? O grosso dos armênios que estão aqui no Brasil vieram de genocídio, você começa a ver como nós somos vencedores, né? Como comunidade e como pessoas. Legal. E você sabe me dizer quantas comunidades ou quais são as outras comunidades que fazem parte lá do CONSCRI? Nós temos hoje, salvo engano, umas 15 comunidades, né? Nós temos aqui na América do Sul peruana, paraguaia, boliviana, argentina e chilena. Da Europa, nós temos a Itália, a Espanha, Portugal, Rússia, né? Do Cáucaso, nós temos a Armênia. Do Oriente Médio, nós temos a comunidade árabe, que é a sírio-libanesa e a judaica. Nós depois temos a China, o Japão e espero não ter esquecido ninguém. Certo. E para nós, como armênios, como coletividade armênia, por que é importante estar dentro do CONSCRI e o que a gente tem como benefício dentro do CONSCRI? Sabe, eu sempre pensei nisso, né? Dentro do CONSCRI a gente consegue se mostrar, todo mundo sabe quem somos nós, né? Eu, por exemplo, nós temos agora a Guerra de Artsakh, né? Guerra não.
a guerra já foi, agora é o bloqueio de Artsakh, né? É um ambiente que eu consigo falar disso. As outras pessoas ficam sabendo, né? Ficam sabendo da nossa cultura, veem como nós somos fortes. A gente começa a ver como as outras coletividades atuam, né? A gente começa a construir relacionamentos lá dentro. A nossa comunidade é muito antiga aqui em São Paulo, né? No município, no estado e no país. E por esse motivo a gente tem que se posicionar quando tem oportunidade. Veja, algo que veio pra gente, veio desde a fundação, a gente não pode simplesmente desprezar, né? Estão procurando a gente. Você vai falar, não, pra que isso? Não, tem que ter a participação. Você veja, vai ter um evento de homenagem que tem há anos, né? Nós sempre temos alguém da nossa coletividade lá sendo homenageado. Alguém, às vezes, porque conquistou algo na carreira pública, alguém, às vezes, porque conquistou alguma coisa dentro da comunidade, pelo seu trabalho, pela dedicação, mas sempre temos a oportunidade de nos mostrar, de nos valorizar e mostrar quem nós temos. Né? Mostrar que tem gente que trabalha, mostrar que nós existimos, né? Mas a gente estando presente, a gente mostrando força... Vocês têm voz. A gente consegue se posicionar, a gente mostra uma importância. Né? Quando a gente vai no Conscri, por exemplo, quando eu estou nas reuniões do Conscri, eu vou com a minha coletividade por trás. E eu procuro mostrar como nós somos fortes. Às vezes, aqui dentro, a gente pensa que a gente tem sempre problemas internos, que toda coletividade tem. Mas se você vai lá para fora, nós somos uma coletividade muito forte. Nós temos conexões com a nossa terra-mãe, né? Com a nossa pátria-mãe, ou seja, tem programas de intercâmbio, tem os Jogos Pan-Armênios, tem entidades, nossas entidades em geral são mundiais, né? Elas não são entidades restritas ao Brasil. Você vê mesmo o Clube Armênio, que é uma entidade independente, ele participa de Olimpíadas fora do país, né, com o Women at Men. Então você tem programas de língua, por exemplo, que a UGAB desenvolve. Você tem a ROM mundial, né, você tem a ROM no mundo inteiro. E por aí vai. Você pega os Marassi, né, eu não sei as outras cidades, mas tem entidade de Marashi em todo mundo. Me parece que eles têm reuniões, né, em que eles discutem questões. Então, nós não somos só uma comunidade que está aqui no Brasil. Eu percebo isso lá, porque eu não vejo isso em qualquer comunidade. A gente tem uma conexão muito grande. A gente tem comunidades mais fortes que nós, maiores que nós, que não tem isso. Né? A gente tem uma retroalimentação que as outras coletividades não têm. A gente tem nossos problemas também. Mas se não tiver problema, acho que faz parte ter problema, né? Se não tiver problema, alguma coisa está errada. Entendeu? E essa é a nossa força. Você vê quantas comunidades tem um programa de TV como esse. Né? Nós temos um Clube Armênio, nós temos a UGAB, nós temos a ROM, nós temos a comunidade armênia, temos uma comunidade fortíssima em Osasco, nós temos a nossa igreja armênia aqui, entendeu? As pessoas conhecem as nossas instituições, né? As pessoas conhecem a nossa comida, né? Conhecem o Basturma, né? O Basturma é o mais famoso, né? O Basturma e o Lech Medium, né? As pessoas conhecem, né? Nós estamos aqui, nós existimos. Você vê Aracibalabanian, uma única pessoa, vê a repercussão que ela teve, né? Você vê esse Balabanian aí, é armênio. Eu vi no especial de vocês, né? Ela falando que era uma húngara, né? Que ela ia homenagear uma húngara, não lembro como era, depois acabou fazendo... A personagem ali, a dona Nina. Mas você vê, por aqui e por ali a gente está presente, entendeu? Legal. E quando você fala dessas reuniões do Conscri, desses eventos, eles acontecem com que periodicidade? É uma vez por mês, sempre na primeira sexta-feira do mês, né? Agora tem uma novidade no Conscri, né? Eles estão trazendo um convidado da comunidade para falar do seu trabalho, né? Então logo eu vou ver se eu levo alguém lá para falar um pouco, né? De novo, você vê pela atuação das pessoas aqui, você vê o que tem de gente, tanto jovens que vão para a Armênia, vão morar lá, vão fazer intercâmbio lá, como pessoas que fazem trabalhos aqui, que estão conectados, né? Na hora que teve a primeira foi da comunidade italiana, né? Eu fiquei pensando nisso. Quantas pessoas nós temos aqui que têm trabalho de volta à origem, ou que preservam a história, ou que, por exemplo, fazem o programa de TV, né? Esse programa de TV é um exemplo. Entre tantas outros grupos de dança, coral, né? Entre tantas outras coisas que nós temos aqui. Que legal. E você comentou que agora vai acontecer um evento de homenagem, certo? Todas as comunidades vão, de alguma maneira, trazer alguém para ser homenageado e a coletividade armênia está homenageando alguém. Você quer falar um pouco mais sobre esse evento? Como as pessoas podem conhecer, participar, quem sabe? Bem, o evento funciona assim. Eu não me recordo agora, não sei de cabeça em que ano começou, né? Isso não é um evento originário do Conscri, mas era um ato solene.
né? Então muita gente aqui na coletividade conhece, lá no Salão Franco Montoro, né? O plenário Franco Montoro, salão, não me recordo agora. E nós tínhamos sempre homenagem, né? Não era apertadinho, mas ficava todo mundo meio exprimido, e nós todo ano tínhamos uma homenagem lá, né? Mas em formato de ato solene, então não tinha deputado, não tinha nada. No ano passado, isso mudou. Esse evento passou a ser realizado em formato de sessão solene. Então ele é muito mais pomposo agora, né? É muito mais pomposo. Ano passado nós homenageamos Sua Excelência, né, o Bispo Narek Berberian. E esse ano nós vamos homenagear a doutora Kenarik Mujica, né? A Kenarik, ela tem lá sua história na carreira jurídica, né? Juíza, se formou na PUC. Esse ano, recentemente, foi nomeada para a Comissão de Ética da Presidência, né? É uma pessoa que escreve no jornal, né? Vira e mexe tem artigos sobre genocídio armênio, né? Então nós consideramos que ela teria condições condições não, né? Ela satisfaz os requisitos para receber a homenagem. Vale lembrar que não são só pessoas que têm nome, essas coisas que são homenageadas, né? A gente teve na história, em outros momentos, pessoas que trabalharam na comunidade e que também foram homenageadas, né? A personalidade que é homenageada, ela tem alguma conexão com a coletividade armênia. Então, ela tem que ter uma história dentro da coletividade, né? Por exemplo, 24 de abril, a Kenarik estava aqui. Isso eu reparei nisso. Ela estava aqui no monumento, como em outros 24 de abril também está no monumento. Né? Tem que ter uma conexão com a coletividade, né? Mas tem que ter uma conexão com a armenidade também. Né? Tem que ter armenidade, coletividade e tem que ter uma atuação dentro da coletividade ou fora dela, chamando a atenção para o nome dos armênios. No dia 4, está previsto para começar às 19 horas, né? É só ir lá na Assembleia, entrar e assistir o evento. Nós vamos ter a homenagem no primeiro momento, que é a sessão solene, depois vamos ter as ilhas gastronômicas, né? A comunidade armênia vai estar lá com uma mesa bem farta, que é a tradição dos armênios, né? Que é cultural nosso, né? E depois vamos ter também, concomitantemente, atrações culturais. Muito bom. Então, olha, se você puder, participe. Depois a gente vai colocar as informações para esse evento nas nossas redes sociais do Conexão, embaixo desse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube. E outra, quando a gente fala de todas essas atividades do Conscre, quando a gente fala dessas homenagens, como você vê isso no futuro? Porque você comentou um pouco da história dessas atividades presentes, mas e mais para frente, para que o Conscre seja importante para a comunidade armênia no futuro? Vendo tudo que está acontecendo no mundo, né? Eu estou tentando com outras pessoas encampar um projeto no Conscre de começar a olhar para esses imigrantes que vêm para cá. Né? A gente vai ter imigrante de todos os povos, né? A situação na Armênia está complicada. Então, tentar desenvolver algum trabalho, né? Não que o Conscre vai fazer esse trabalho, mas, por exemplo, de orientação para essas pessoas. Talvez uma cartilhas, alguma coisa assim, né? Ou saber onde mandar as pessoas, orientar como ver documentação, essas coisas, entendeu? O Conscre é um conselho, né? Ele não é uma entidade. Então, o Conscre tem que estar dentro dos limites dele. E, eventualmente, até mais para frente, talvez tentar ver atuações dentro da Assembleia Legislativa, né? A Assembleia Legislativa é um campo muito rico para a gente atuar, né? Você pergunta do futuro, mas eu não vou voltar para o passado. Talvez a única coletividade que tenha um símbolo dentro da Assembleia é a Armênia, que tem um Radikar, né? Nós temos uma lei, que eu não me recordo o número agora, em que o Estado de São Paulo reconhece o genocídio armênio, né? Então a gente tem um Radikar lá dentro, o Radikar mais bonito da cidade. Olhando para o futuro, né? Você está falando. A gente tem que continuar mantendo isso, a nossa presença lá dentro, tem que continuar trabalhando lá dentro e, mais do que isso, valorizando o que a gente tem lá. A gente está tendo uma oportunidade de ter um assento lá no Conscre, né? E procurar renovar esse assento, porque eu não vou me eternizar lá, né? Talvez daqui a um tempo entre outra pessoa no meu lugar, as outras duas suplentes, as outras duas conselheiras, né? A Vartinei e a Vera também, mas por também vão sair, vão entrar outras pessoas no lugar delas, né? Mas sempre trabalhando com renovação. Eu acho que o Conscre acaba sendo um espelho do que é a nossa coletividade. A gente tem que estar sempre se alimentando, trazendo o mais jovem e permitindo que o mais jovem trabalhe. E lá é a mesma coisa, né? E as necessidades vão mudando, a dinâmica das coisas vai mudando, a visão vai mudando, né? Isso é muito importante.
Perfeito, muito obrigado. E olha, para quem não sabe o que é Hatkar é um ícone dos armênios, é uma estrutura feita de pedra esculpida, uma cruz esculpida na pedra, e que é muito comum lá na Armênia, tanto para os ambientes mais religiosos, como também nos cemitérios você tem os Hatkars, como em vários lugares, é como uma marca do cristianismo armênio. E como ele falou, tem um Hatkar bem grande, bem bonito lá na Assembleia Legislativa, tem um próximo aqui, a Estação Armênia, na praça, tem em vários lugares como símbolos da armenidade. Nós falamos aqui nas últimas entrevistas com o Serpazan, bispo da Igreja Armênia, que trouxe a tamanha relevância da religião cristã para com a armenidade, com a cultura armênia. Nós vimos no último programa uma homenageada que teve também a sua relevância no entretenimento, na cultura do país, que foi uma armênia, Arasi Balabanian. E hoje, aqui com Arshavir, nós vimos o quanto que a Armênia, a coletividade armênia do Brasil, tem tido voz dentro dos ambientes públicos, nesse conselho que vem buscando cada vez mais se capilarizar na sociedade para poder ter relevância, tanto como você citou, a estação armênia de metrô, o reconhecimento do genocídio, viadutos, todas essas feiras, homenagens, e a Armênia poder estar se mostrando como uma comunidade forte para com a sociedade e com a cidade de São Paulo. Meu querido Arshavir, muito obrigado pela participação. Você gostaria de deixar uma palavra final para o pessoal que está assistindo, que está acompanhando? Eu acho o seguinte, nós somos muito fortes, né? Tudo que a gente passou, né? Tudo que as nossas famílias passaram, eu já nasci aqui, eu não passei por isso. Eu sei as histórias. Nós somos muito fortes. Nós conseguimos fazer muito mais do que nós achamos que nós conseguimos fazer. Eu estou percebendo isso com a atuação que eu estou tendo lá no Conskri, né? E a gente tem que valorizar isso. Tem que valorizar desde todos esses que vieram para o Brasil, fugindo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Alguns ficaram ricos, outros não, mas eles conseguiram construir uma vida aqui. Eles tiveram filhos, puderam prosseguir na vida deles, né? Muitos guardaram as tradições da nossa cultura até o fim, a raiz até o fim, e a gente tem que fazer isso. E dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, a gente tem que protagonizar, né? Nós somos fortes, a gente tem que saber trabalhar junto, a gente não precisa concordar em tudo, nós temos que saber trabalhar juntos e trabalhar e se mostrar, né? No dia 4 é uma oportunidade, mas não é a única. Né? Existem outros momentos aí que a gente pode fazer isso, a gente pode se destacar, e as pessoas gostam da gente, né? As pessoas gostam de armênio, né? Eu conhecer não sei quem que é armênio, sempre tem alguém que tem algum amigo armênio, tem alguém assim. As comidas armênias que você já falou que vai ter. Mas a gente tem a nossa riqueza, né? A gente tem a riqueza como pessoas, como cultura e como povo. E a gente tem que estar sempre firme, procurando mostrar isso para as pessoas e batalhar não só para que essa cultura, né, tudo isso se perpetue, mas para que a gente tenha uma pátria-mãe, né, para poder voltar, para poder ir recarregar as baterias, para se quiser ir se mudar para lá, para se quiser ir lá passear, se quiser ir lá, sei lá, fazer o que for. Né? Nós temos uma pátria-mãe, nós temos sorte de ter essa pátria-mãe com todos os problemas que nós tivemos, né? E a gente aqui fora tem que mostrar que aqui nós somos um povo forte. A gente tem a nossa fé, tem a nossa cultura, tem a nossa força, e é com isso que a gente tem que seguir, né? O nosso trabalho aqui na coletividade é esse, cada um faz o seu trabalho. Que legal. Fica novamente o convite, se você quiser, no dia 4 de setembro, 4 certo? de setembro, lá 19 na horas. Assembleia Legislativa de São Paulo. Vai ser um evento muito especial, e lembrando que quando a gente fala desses eventos, quando a gente fala disso, não é algo exclusivo somente para os armênios ou descendentes de armênios. Isso. Por mais que ele colocou que nós somos como que uma pequena Armênia aqui no Brasil, e cada coletividade, cada parte é um pouquinho da Armênia que está totalmente ligado e apontando para a nossa pátria-mãe, todos esses eventos eles são também para abraçar a humanidade. Então nós como brasileiros, nós como pessoas que nascemos aqui no geral, temos como seres humanos um vínculo com todas as histórias humanas.
Todas as coletividades, todas as comunidades de estrangeiros, elas nos enriquecem como seres humanos, então é muito bacana poder participar de todas essas atividades. Eu fico muito feliz em saber que lá dentro tem várias outras, italiana, boliviana, chilena, e sempre que tiver é muito importante para nós conhecermos essa diversidade humana que nos faz tão plurais e tão diversos. Isso é muito bom e muito bonito. Hoje, nós também como Conexão Armênia e como Coletividade Armênia estamos convidando para o evento da Armênia. Mas agradeço novamente muito pelas palavras, ressalto o convite e agradeço a participação de todos. Aguardem, porque nos próximos programas teremos outras entrevistas com outras personalidades ilustres que têm contribuído para a coletividade. Obrigado pela sua participação no Conscre, obrigado também a Vartinei, a Vera, que tem junto com você sido os conselheiros ali, e obrigado a todos vocês que assistiram até aqui esse quadro de entrevistas. Agora é com você, Vartinei, um grande abraço. Eu falei bem. Falou muito bem, falou muito bem. Só corta a parte que... Gostaram do quadro de entrevistas do Davi com o Rian? Esse menino é bom, hein? Ele é bom, ele é simpático, ele é leve, enfim. É bom porque assim eu divido um pouquinho a tela e o pessoal não cansa muito de mim. Mas agora a Vartinei vai levar vocês para um giro nas ruas de Yerevan. Posso dizer para vocês que essa viagem foi incrível. Para mim, descobrir que o programa Conexão Armênia é assistido em outras partes do mundo e não apenas no Brasil, e ficar sabendo disso pessoalmente é uma surpresa impagável, sem preço, e faz com que todo o trabalho que a gente faz aqui de forma voluntária vale a pena demasiado. Então, vamos ver o que eu descobri nas ruas de Yerevan. Caminhando pela Pushkin Street, me deparei com a Riane, que já foi entrevistada pelo Conexão Armênia. Estamos aqui num barzinho lindo, onde ela às vezes faz uns bicos, chamado Epicure, na rua Pushkin, que hoje em dia é cheia de baladas. Acontece que hoje é a noite das brasileiras em Yerevan. E como se não bastasse, tinha mais duas pessoas falando português em bom e alto tom. Claro que eu tinha que saber quem são. Então, e aí eu encontrei essas meninas lindas aqui sentadinhas, com carinhas de princesa. E eu falei, quem é você? E ela disse... Eu sou a Ana. Ana, o que você está fazendo aqui? A gente veio para trabalhar aqui na Armênia. Estamos com um contrato com uma empresa de apostas, basicamente. E a gente vai ficar aqui mais ou menos por um ano. Já temos entrado em tudo, visto, todos os documentos também. Tá sendo super legal, a gente tá amando a Armênia. Há quanto tempo você tá aqui? Faz 2 semanas. 2 semanas ela tá amando. Eu tô amando. Espero que você continue amando por muito mais. E vocês? Eu sou a Isabela. Também vim para trabalhar nesse mesmo núcleo de apostas online, cassinos online, na verdade, né? Que agora eles estão expandindo para o Brasil. No caso, por ser o maior país da América Latina, eles estão conseguindo abrir as portas agora para esse ramo, que não é um ramo conhecido no Brasil por ser ilegal ter cassinos presenciais, né? Cassinos físicos, mas os online não tem isso na lei, que não está na lei, é permitido. E aí agora estão começando a abrir algumas vagas para quem fala português, e aí, no caso, a empresa é daqui da Armênia, então toda a gravação, o estúdio, para poder fazer essas lives online é aqui. Então, estão trazendo a gente, estamos aqui, está sendo incrível, vamos ver com o tempo, o contrato é 1 ano, podendo ser mais ou não, vamos ver, mas tá incrível. Tá, mas escuta, vai ser feito live? Como que vai ser feito esse trabalho? É tipo um call center ou como que é? Como funciona? O trabalho em si, eles são live, né? Então você lida ali com as cartas, dá as cartas assim na mesa, tipo o blackjack que está sendo treinado. A gente dá a carta nas mesas e fala o que está acontecendo no jogo. Parabéns ao jogador tal. Tal mas pessoa online, tem blackjack. A pessoa entra num link, é isso? Isso, ela entra num link. A gente basicamente fica dando a carta pra eles entram no link e vem a gente ao vivo pela câmera. É bem legal. As pessoas fariam uma aposta online, vocês vão estar fazendo as lives, dando as cartas em português. Então, basicamente, é pro mercado brasileiro. Sim. Isso, só que a empresa é armênia, é isso? Sim. Tá. E só tem vocês duas trabalhando lá, falando português? Vocês vão trabalhar pra caramba! Agora somos 5 atualmente, mas a equipe é pra estar com 50 pessoas que falam português. E da onde vai vir tudo isso? Do Brasil, todo mundo. A empresa tá trazendo a gente. Gente, a
Armênia está importando brasileiros. Se eles quiserem vir trabalhar aqui, o que eles têm que fazer? Então, no LinkedIn, que é a minha plataforma, né, de trabalho que existe atualmente, vocês conseguem procurar por Game Present Speaking Português. Procura assim no LinkedIn, vocês já acham algumas empresas, não somente a nossa, já conseguem encontrar vagas com todos os detalhes, com o salário, com tudo isso. Olha! Tá. Não é... A gente veio com medo. Exato. Não é tráfico de pessoas. Mas deu tudo certo, o apartamento é incrível que a gente tá Exato, a empresa inclusive aluga pra gente o nosso apartamento. Eles cobram nossos custos de moradia. E táxi também, então muitas coisas legais. A empresa em si parece um campo de futebol, assim, é muito legal. Parece uma faculdade pública, um campus de faculdades públicas tão grande. É uma multinacional mesmo. Nossa, gente, é muito incrível tudo isso que eu tô ouvindo. Incrível, muita gente que assiste o programa tem vontade de vir morar na Armênia, não sabe como fazer isso. A gente tem realmente indicado voluntariados, mas para quem é brasileiro mesmo e não fala o armênio, pode vir aqui arranjar um emprego em português. E estou realmente chocada. Conta pra mim, assim, faz só 2 semanas que você tá na Armênia e tal, mas quais são suas impressões do país? O que você sente quando você anda na rua, apesar de não falar o idioma? Você tem dificuldades? Como que as pessoas te recebem? Enfim, conta pra mim um pouquinho como que tá sendo essa experiência nessas 2 semanas. Tem 2 coisas muito interessantes que eu descobri quando eu cheguei aqui. A primeira é que pro meu nome ser Ana, é um nome muito comum aqui, tipo, todo mundo se chama Ana, todo mundo na rua se chama Ana também. Às vezes alguém chama na rua, ai Ana, e eu olho automaticamente, achando que sou eu. E a segunda coisa é que, além do nome, eu sou ruiva, então muita gente chega em mim falando russo comigo, falando armênio comigo, e eu fico olhando pra cara da pessoa assim, então eu não falo russo, nem armênio, nem nada do tipo. Aqui também é muito difícil, se você não falar inglês, começa a ser muito difícil também, porque tem vários lugares que eles realmente não falam inglês. A gente teve, pra comprar remédio, por exemplo, que eu precisei, eu tive que pedir pra minha gerente escrever em armênio pra gente ir lá e dar o papel pro cara pra conseguir comprar os remédios. Eu tive um problema quando eu vim, meu voo foi de 22 horas. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei passando muito mal. Fiquei muito mal, eu fiquei muito doente, vomitava muito. E foi realmente por essa mudança, né, de temperatura, de ambiente e de latitude também. E só que quando eu fui no hospital foi absolutamente incrível. Eu fui super bem atendida. É um pouco bagunçado assim, né? A gente fica um pouco perdida no começo, mas vocês têm seguro-saúde ou é o SUS daqui? Não, a gente tem seguro-saúde da empresa. A empresa deu pra gente, né? E como eu tenho família, eles também estão dando pra minha família também. Uau! É um sonho, assim, gente, de verdade. E o que fez você deixar o Brasil e tentar a vida num lugar assim, que nunca passou pela sua cabeça? Porque muita gente vai pra Miami, muita gente vai pra países da Europa que falam português, né? Assim, você conhecia alguma coisa sobre a Armênia antes de vir pra cá? Conheci um pouquinho da história. Eu sabia que a comida aqui era bem boa, pelo que eu já tinha pesquisado, mas eu não conhecia a fundo, assim, não sabia como era realmente o país, a história, mais a fundo, né, assim. E o fato de que fez eu vir pra cá foi a minha família, que eu tenho uma bebê, e pra mim, desde sempre, eu sempre quis que ela fosse pra fora, se desenvolvesse, que começasse a aprender outras línguas e tudo mais. Então, meu objetivo aqui na Armênia principal é trazer os 2 pra cá e que ela estude aqui, se desenvolva aqui, né, e eu e meu marido também, né, porque eu acredito que sim, é uma primeira oportunidade de muitas. Quando você sai do país, essa é a sua primeira de muitas que já viram. Né? E pra vocês terem noção, eu cheguei aqui, eu já fiz mais umas outras 4 entrevistas para 4 países diferentes. Obviamente eu não aceitei nenhuma delas, mas eu achei muito legal que, poxa, acabei de sair do meu país, eu tenho todas essas oportunidades rodeando assim o tempo inteiro. E aqui a gente conhece pessoas assim maravilhosas. A gente conhece um gerente de um banco esses dias, a gente conheceu um gerente da nossa própria empresa, indo em festa, indo em restaurante. E eu acho que pelo fato do país ser um pouco pequeno, você tem essa oportunidade na sua mão todos os dias. Então, tipo, pra mim, nossa, fico até arrepiada de falar. Você imagina morar aqui o quê? 1 ano, 2 anos? Ou você veio com a mentalidade aberta pra ver o que vai acontecer? Eu acho que um pouco dos 2, né? Como eu tenho uma filha, não dá pra ficar pulando de país em país também, né? É um pouco mais complicado fazer isso. Mas a minha ideia é me estabelecer aqui e ver o que vai acontecer. Se surgir outra oportunidade eu vou, mas se não surgir eu tô muito feliz aqui, muito feliz. Uau!
falaram assim, nossa, isso é uma coisa que eu sentia falta no Brasil, ou talvez algum que você ache estranho, ai, no Brasil não é assim, agora aqui é assim. Sei lá, me conta um pouco assim dessa sua adaptação. Uma coisa que a gente achou bem estranho quando chegou foi a questão do falar alto. O brasileiro tem isso, né? Fala alto, é natural, é cultura brasileira. Aqui eles têm leis que não pode falar alto, não pode fazer barulho depois das 11, se eu não me engano. Então assim, já veio o policial falando. E aí a gente já, depois de bar, né, assim, saindo, a gente já, não, tudo bem, mas isso foi meio estranho. Outra coisa é que, como somos muito diferentes fisicamente também, eles olham como se fosse coisas de outro mundo. Os homens, né, a parte, assim, ficam meio chocados e as mulheres meio estranham um pouco, sabe? E uns olhares meio que podem incomodar. Se você não gosta muito de ser vista ou tem algum incômodo pessoal, sua autoestima, alguma coisa, pode incomodar. Mas a maioria das vezes foram comentários bons, foram querendo tirar foto com a gente, essas coisas, mas quando andam todas nós juntas. E somos bem diferentes, né, assim, pessoalmente, fisicamente. Então, acho que são coisas nesse ponto. Mas a comida daqui é maravilhosa. Tô sentindo falta do feijão. Ai, o feijão. Ai, soubesse que tinha trazido um pacote de feijão pra dar feijoada pra todo mundo. Nossa. Feijão aqui. Tem, eu sei, mas o pessoal... Não é costume comer, né? Por exemplo, a comida é muito boa. A gente não conseguiu pedir uma comida ruim até agora. Todos os tipos de comida foram maravilhosos. De verdade. Come muito bem, saudável e temperado. De verdade. Então, o que você tem pra me dizer sobre a segurança daqui, assim, tipo, o estilo de vida que você tinha? Você morava em São Paulo, né? São Paulo. Em primeiro lugar, que a gente já comentou, é sobre o furto de coisas. Aqui, eu tô aqui com meu celular, eu já trabalhei, eu trabalho remoto também, faço alguns projetos remotos. E eu estava trabalhando em um bar, e tipo assim, o computador assim na mesa, o celular na outra mão, a bolsa largada, e ninguém fazia nada, tava tudo super certo. O cara até perguntou se eu queria carregar o meu notebook. Ah, não! Super tranquilo. Outro ponto também que eu acho muito legal são as crianças aqui saindo de noite. Como eu já disse, eu tenho uma filha e um marido que vão vir em breve. Então, pra mim, isso tá sendo um ponto auge, assim. Eu poder sair 3, 4 horas da manhã com eles pra aproveitar, sei lá, numa segunda-feira, por exemplo. Vai ter um monte de gente na rua, um monte de criança brincando. Tem um parque próximo de onde a gente mora. Tem uma roda gigante que eu tô maluca pra que eles vierem a gente lá, porque fica aberto até tarde. No Yerevan Park, né? Isso, e você pode ficar lá assim conversando. Ele nem precisa estar funcionando o parque pra você simplesmente sentar e ficar tranquilo. A gente já foi também em várias festas aqui. Além de ser muito barato as festas aqui, porque é barato, com comparação assim com São Paulo, entendeu? Comparação com São Paulo, que eu vivia bem pertinho do centro, então pra fazer alguma coisa, sei lá, você gastava uns 500, 400 reais só pra tu ir lá no restaurante de maneira. Aqui não, aqui a gente vai tipo todos os dias, gasta pra caralho e ainda não gasta o suficiente porque a gente gastou no Brasil. E também em relação a homens aqui, né? Homens, tipo assim, no momento que você fala pra eles, eu sou casada, que eu falo pra eles assim, olha, eu sou casada, eu não quero conversar com você. Eles vão embora e fingem que você nem existe. Isso pra mim, isso é a melhor coisa possível, assim, muitas vezes, né? E aí também, muitas vezes, eles têm muita curiosidade na nossa língua. Então, você tá falando assim em português, que a gente tá falando, todo mundo vem perguntar, nossa, mas que... Aqui é muito ativa, a gente teve um susto quando chegamos aqui, porque achamos que seria um país mais reservado. Não, tem festas, tem boates, tem tudo que você quiser, tem música latina também, boate com música latina, eletrônica, música armênia também, é bem ativa a vida noturna aqui. As pessoas são muito gentis com você, elas te ajudam, elas vão estar ali pra, se precisar de alguma coisa, elas estão sempre querendo cuidar de você, tanto as mulheres quanto os homens, são bem solícitos assim como a gente, isso foi bem legal. A gente teve uma situação que a gente foi no shopping, a gente precisava comprar algumas coisas e a gente não tava achando um elevador dentro do shopping. E a gente parou uma mulher assim, aleatória, e falou, poxa, tu fala inglês? Aí ela, não, mas um segundo que eu vou procurar alguém que fala. E aí ela foi lá, procurou alguém que fala, achou alguém que falava inglês e essa pessoa ajudou a gente a achar o elevador. Então assim, sei lá, outra coisa, não tem comparação. No Brasil é bem diferente. Nossa, muito legal. Então vamos fazer um brinde pro Brasil, gente? Pra todo mundo que vier pra Armênia se dar muito bem aqui. Nosso programa conta com o patrocínio das Esfirras Dosa, uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. Lembrando também que eles possuem uma vasta linha de congelados nos melhores supermercados da cidade. iFood. E como não podia deixar de ser,
Marcela Susmeian sempre traz um quadro cheio de sabor e cor para nós. Ela me contou que no programa dessa semana vai falar especificamente sobre os queijos armênios. Vamos ver o que a Marcela vai trazer de novidade para nós. Oi, você gosta de queijos? Sabe aquele queijinho, uma tábua de queijos para tomar com um vinhozinho? Bom, se você é apaixonada por queijos assim como eu, hoje eu vou trazer aqui para vocês queijos armênios, mais especificamente o lori e o chanar. Já ouviu falar? Não? Então fica por aqui que eu vou te contar tudo. A dieta armênia sempre esteve fortemente ligada ao gado e consiste sobretudo de produtos lácteos. Com uma cultura de pastores nômades de um passado não tão distante, a vida na vila ainda gira em torno da produção de leite, queijo e manteiga. Deve ser observado que os armênios não consomem muito leite, mesmo depois da chegada da refrigeração nas casas e lojas. O leite nutritivo é preservado, transformando suas proteínas em queijo e sua gordura em manteiga. Não importa o que mais enfeite a mesa, o queijo deve estar presente. Por séculos, os armênios sobreviveram comendo queijo no café da manhã, almoço e jantar. Fazer uma refeição de pão e fatias de queijo um símbolo armênio de uma vida simples, feliz e despretensiosa. Hats, o panir, que é o pão e o queijo, é o lanche nacional da Armênia, servido e consumido a qualquer hora do dia com qualquer outra comida. Os pastores armênios levavam hats, o panir, o pão com queijo, para os pastos para se sustentarem ao longo do dia. Era uma comida adequada e acessível para aqueles que queimavam muitas calorias trabalhando nos campos e cultivando seus pequenos jardins. Eles trabalhavam e beliscavam. Assim, uma expressão popular armênia é o hats, o panir, Korts Banir, coma pão e queijo e trabalhe. A dieta de muitos armênios modernos de baixa renda consiste em comer pão com queijo durante toda a vida. Em tempos de escassez, Hatsu Panir sempre compensou a falta de carne. E o método tradicional e mais simples de fazer o queijo é fermentar o leite da ovelha, moldá-lo em formas e depois envelhecê-lo em potes cheios de salmoura. O coalho padrão, que é a enzima coagulante para fazer o queijo, é de uso comum, mas sua forma antiga continua sendo utilizada. Os aldeões armênios ainda usam o sijuk, uma fonte rudimentar de coalho preparada a partir do estômago de um cordeiro recém-nascido. Um pedaço de tripa de cordeiro seco é mergulhado em água fria por várias horas. A solução é adicionada ao leite maturado para produzir coalhada. Exibidos sem refrigeração e sem cobertura, esses queijos macios e não envelhecidos são vendidos por vendedores de matsun, que é a coalhada, e o queijo em mercados de agricultores. A maioria dos queijos não é feita de leite pasteurizado, mas parece que os armênios vivem em completa harmonia e uma boa saúde com os micróbios naturais do leite. Os armênios têm um carinho especial por queijo salgado. Um queijo feito localmente pode ter um teor de sódio de 3,5% a 6%. Para reduzir o sal, o queijo muitas vezes precisa ser enxaguado ou deixado de molho em água fria antes de servir. O queijo ser bem salgado não é apenas um estímulo para o paladar. Os verões quentes na Armênia tornam o sal uma necessidade. Os habitantes dos vales usam mais sal do que os habitantes das montanhas, já que a temperatura diminui com a altitude. Assim, quanto mais alto você vai, menos sal você precisa. As pessoas transpiram e perdem sais naturais do corpo que precisam ser repostos. Claro, a transpiração evaporando da pele ajuda a resfriar o corpo. Então, a menos que você esteja se escondendo em uma igreja feita de pedra, em um escritório com ar-condicionado estilo ocidental ou em uma estação de metrô subterrânea de Yerevan, os 3 lugares desconhecidos para escapar do verão da Armênia, você só precisa suportar o suor. E hoje eu vou trazer aqui para vocês os 2 tipos tradicionais de queijos vendidos em quase todas as lojas de alimentos armênios. O lori e o chanar. Ambos exigem curtos períodos de fermentação e são envelhecidos em salmoura. Eles são salgados e não totalmente envelhecidos. O lori é feito de leite de vaca e seu sabor é salgado, cremoso e acentuado. Já o chanar é feito com um misto de leite de vaca e de cabra. Seu sabor é salgado, fresco, suave e levemente picante, enquanto a textura é quebradiça. E ambos os queijos têm óleos.
E o que isso significa? Para os armênios, queijo sem olhos é como uma mulher bonita com apenas um olho. A textura do queijo tradicional geralmente é marcada por buracos irregulares, ou seja, os olhos, formado quando os gases são produzidos na fase de cura. E o meu avô, que era armênio, ele tinha um costume que na época eu achava assim muito estranho, que era comer o pão, melancia e queijo. Eu achava aquilo tão engraçado, mas depois eu estive na Armênia e eu vi que é um costume muito comum. Então fica aí mais uma curiosidade da cultura armênia. Espero que vocês tenham gostado. Olha, um grande beijo. Tchau! Infelizmente, mais um programa chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas possam saber sobre este programa. Siga a gente nas nossas redes sociais e traga sua marca para ser anunciada no Conexão Armênia, um programa que cresce cada vez mais. Hoje nós estamos com 7.300 seguidores no YouTube. O programa Conexão Armênia passa na TV aberta, mais de 300 canais pelo Brasil através da rede Connect TV e através do sistema Roku internacionalmente. Então, se você quer aliar a sua marca a um nome que cresce cada vez mais e é um símbolo de sucesso entre a armenidade no Brasil, essa é a sua chance. Deixo vocês com um gostinho de quero mais e para que vocês conheçam um pouquinho do que as pessoas que viajaram para a Armênia sentiram. Até daqui 15 dias. Que cheiro parei. Ai, foi maravilhosa, não tenho nem palavras. Foi muito melhor, né, do que eu esperava, assim. Nunca tinha vindo, não tinha uma expectativa muito concreta e adorei, os passeios foram ótimos, as pessoas também, e é muito emocionante estar aqui, tem um significado especial, então só tenho a agradecer mesmo. Sorrisão dela. Como foi para você estar na Armênia, Beth? Momentos únicos, muitas lembranças da minha família, dos meus pais, me emocionei muito. E é isso aí, as companhias foram excelentes, fiz novas amizades, a Vartina é um encanto, muito carismática, simpática, dá vontade de ficar sempre. Fica aqui comigo! Chora não. Então, as pessoas deveriam vir para a Armênia? Sim, tem muita coisa legal para conhecer, tem muita coisa diferente que a gente nem imagina, então vale muito a pena.